Ora, muito boa tarde, cá estamos novamente, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Nuno, boa tarde. É, boa tarde. Estou Então, cansado, estou cansado. é, É, vamos lá. porquê é que Falar. estamos todos cansados? Eu é que sei. É um bom tema, é uma boa ideia, porque é realmente algo que muita gente se queixa de muitas formas. Efetivos, Há muitas formas das pessoas se queixarem do seu cansaço. sim. Vamos começar, se calhar, por uma coisa básica. O senhor de La Palice costumava dizer coisas deste género, que é, epá, o cansaço existe e é real. Quer dizer, Uh, se nós nos esforçarmos para além de determinados limites, ficamos cansados. Uh, e já agora vou meter aqui um bocado de uma estrada secundária, mas que eu acho que é relevante, porque sim, também, não diria muitas vezes, mas com alguma frequência, uh, as pessoas queixam-se que estão cansadas, que não conseguem desempenhar mais, que estão a falhar no desempenho. Quando na realidade, depois, narrando melhor a história, dá para perceber que estão a desempenhar até muito. Ou seja, às vezes a queixa de cansaço advém de uma expectativa de desempenho para além daquilo que seria razoável. Pá, um bocadinho como o pequeno carro citadino, epá, depois de fazer muitos milhares de quilómetros, provavelmente está com falhas, está nas lonas, já não está no seu melhor, porque ele não foi feito para percursos tão grandes. Não, ou eu posso pôr um citadino a puxar uma relote. Ahm, é provável é que o motor dele não dure tanto tempo. Estava a pensar numa coisa, perante isso que disseste, que é a questão da pessoa conhecer o seu cansaço, conhecer os seus limites. Eu até ia mais longe a dizer que muita gente está cansada sem perceber que está. Sim, 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 sim. Portanto, até que ponto o cansaço não é identificado e reconhecido como tal em muitas pessoas. Por exemplo, um caso talvez mais clássico, a pessoa começar-se a questionar porque é que está tão irritável sempre. Uhum. Pode ser uma forma de cansaço. Sim, 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 A sim. irritabilidade é a manifestação de um possível cansaço. Portanto, nem sempre o cansaço é aquela velha imagem do bocejar e do cansaço físico ou da fadiga física, do sono, do estar ensonado. Acho que temos que ir mais longe que isto e pensar o que é o cansaço, no sentido até da própria fadiga psíquica. Portanto, faz-me lembrar um pouco a história de há pessoas que são ansiosas a vida toda, mas só quando vão para a terapia é que percebem que sofreram de ansiedade a vida toda e que Sim, sim. E tu falaste do bocejo, do cansaço. Eu comecei falando de situações em que as pessoas fazem excesso de esforço, que se cansam, se esforçam muito para fazer algo e que acabam cansadas. E depois saltou-me aqui o pensamento para uma outra coisa, quando falaste do bocejo e do sono, que é o tédio. Ah, o tédio é cansativo, efetivamente, e nós cansamos aparentemente sem fazer nada. Ah, e dá um saltinho agora aqui uma outra, como é que dizer, uma outra dimensão do cansaço, que é algum tipo de trabalho entediante corre o risco de ser tanto ou mais cansativo do que outras formas de trabalho que até implicam maior atividade física ou psíquica, mas que são mais motivadoras e mais interessantes.
Sim, isso até traz aqui a discussão, torna a discussão mais contemporânea, mais atual, porque aí o cansaço é visível. A tarefa é entediante. O problema é que no dia de hoje, nos dias de hoje, aliás, o cansaço, se calhar, não é tão visível, é mais subtil porque está muito enraizado no modo de vida. Uh, por exemplo, uh, enquanto clínicos, nós estamos muito habituados a ver este cenário. Os sujeitos que estão em constante hipervigilância psíquica, estão reativos. E nós até associamos isto normalmente a falhas ambientais precoces, não é? Portanto, o indivíduo que não foi devidamente cuidado e que teve um ambiente, ou não teve um ambiente que se adaptou a ele, teve que ele se adaptar, criando o falso self que o Winnicott fala, uh, operam muitas vezes neste registro de reagir, de se adaptar, de fazer. Uh, e não sei até que ponto, falamos aqui de uma angústia primitiva e de uma exaustão por consequência devido a estas falhas ambientais precoces e que se encaixam lindamente numa era de produtividade de fazer. Uhum. Até no episódio do trabalho falávamos disso, que o filósofo que eu mencionei, germano-coreano, eu estou sempre a citá-lo, o Byung-Chul Han fala muito na sociedade do cansaço que o sujeito já não precisa de ter um supervisor, um patrão, um chefe. Ele explora-se ele próprio. Portanto, tem dentro dele esta enorme exigência para fazer. Mas isso normalmente aparece com um custo, que é perder a essência de ser. Portanto, fazer, nesse sentido, Sim. leva a uma perda de ser. Olha, permite-me uma psicolaracha, que é, hum, nós falamos da introjeção da função psicanalítica, portanto, seria um dos desidratos da psicoterapia psicanalítica, seria a Sim, introjeção da função psicanalítica. É, o analisando fica capaz de pensar psicanaliticamente, já não precisando da presença física do seu terapeuta. Isto é, quanto a mim, muito assimilável a uma boa função parental. A partir de uma certa altura, a criança, o jovem, já não precisa do progenitor ao seu lado, o progenitor já lhe deu ferramentas psíquicas para poder funcionar autonomamente e para se poder descobrir ele próprio e ser ele próprio. Bom, mas a introjeção da função psicanalítica, que é um dos objetivos de uma boa análise, e em paralelo a introjeção da função esclavagista, como na linha do que estavas a falar, já não é preciso ter o negreiro ao lado de chicote na mão, ou o administrador, ou o diretor, ou o chefe, ou o capataz é o próprio escravo, que é ele capataz também. É, enfim, ok. Mais uma ideia que me surgiu. Ahm, não sei, estava aqui a pensar. Veio-me à mente uma imagem de um petroleiro com uma grande fenda a derramar crude no oceano. E à medida que mergulhei mais oniricamente nesta imagem, comecei a pensar nisto como o derrame do inautêntico. E se isto é gerador de cansaço, ou seja, pelo menos eu tenho observado isto. Ou seja, o que é que acontece quando a pessoa vê algo que não é autêntico, que é falso? Já vi isto, não me transmite nada, mais arroz, usando aqui uma expressão mais popular, uma repetição.
outra vez. Portanto, não há novidade. O inautêntico é um derrame que existe, gera cansaço, porque é uma coisa que aparentemente não pode ser travada. Não, não sei se isto se pode quantificar, mas o inautêntico é uma coisa muito proliferada na nossa sociedade. Não, há falta de autenticidade. Basta olhar para a questão da política, não é? Para as fake news, por exemplo. Uh, no próprio cinema, na falha que existe de criar algo mais original, mais puro. A questão de reciclar o que já foi feito de outra Uhum. forma. É tudo muito inautêntico, sintético, artificial, pouco estimulante psiquicamente. Se é pouco estimulante, gera fadiga, gera cansaço. Era tédio. O tédio, eh, há repetição. Portanto, e se há repetição, ficamos sempre aquém da experiência. Portanto, como é que nós podemos gerar experiência? Agora, atenção, não é, a solução não é virarmos maníacos da autenticidade. Ou seja, estar sempre à procura de uma coisa autêntica. Nem sempre é possível, mas. Não, aí o inautêntico é a busca. Pois, pois. Eh, em vez de, olha, um bocadinho, um bocado como vou usar o exemplo da gastronomia, não é? Algumas pessoas vivem buscando novas cozinhas, novos aromas. Ok, todos nós podemos ter alguma curiosidade por novas formas de cozinhar, mas e somos capazes de nos satisfazer com aquelas que já conhecemos? Tiramos alguma satisfação? Ou a satisfação advém desta busca eh, maníaca, quase, diria mesmo maníaca, não é? Por uma coisa, por mais um carimbo no passaporte dos sabores e da gastronomia. Eu não tenho prazer no novo prato que provei, só tenho prazer no facto de ser novo. E isto agora leva-me a determinado padrão de relacionamento amoroso em que o objetivo é a conquista de mais um carimbo na caderneta, não é a relação em si. Mais um entalhe no colt, como nos filmes western. Ok. Mais uma ideia. Estás com Estou muitas ideias. um bocado maníaco, não é? Estou, de repente, Não, quem tem muitas ideias, é um idiota. hum, Tem que reler o romance do Dostoiévski. Meu querido Dostoiévski. peço. Eu sei que não é assim que se diz. Calma. Hum, Ah, enquanto terapeuta, estava a pensar no contacto com o verdadeiro, que é, por exemplo, também ele um desidrato da terapia. Algo desejável, ou seja, pôr a pessoa em contacto com a sua essência mais profunda, com o verdadeiro self, por assim dizer. Isto gera dor, que por sua vez pode também gerar um cansaço. Mas a tese que eu ponho aqui em cima é se este cansaço, que vem da dor mental de entrar em contacto com o verdadeiro, é um que o sujeito não pode não olhar. Ou seja, é um que pede um repouso reparador catártico. Portanto, este cansaço não é um cansaço que o sujeito pode não olhar. Portanto, e aqui eu confronto-me com algo que não posso virar os olhos. Ou seja, este cansaço pode ser reparador. sim,
O cansaço, reparador em si não é, mas é um sinal de alarme. Ah, vamos imaginar. Eu adoro despertar o médico em ti. É, pronto. Sou mesmo assim. Nasci assim. Ahm, mas vou concretizar brincando um bocado. Eu, nesta altura, não sei se quanto é que consigo correr, mas se calhar se correr 1 quilómetro, eu vou ter uma série de sinais de cansaço. Uh, falta de ar, dores musculares, etc. São um alarme, são sinais de alarme. Se eu continuar, eu vou entrar em ruptura. Isto como metáfora. Psiquicamente, eu acho que existe exatamente a mesma coisa. Se nós sobrecarregarmos demasiado o sistema mental com solicitações, sejam elas quais forem, vai chegar uma altura que ele entra em ruptura. Vai mesmo. E se não prestarmos atenção aos sinais de alarme, acontece a mesma coisa que se eu não sentir o cansaço, por exemplo, é uma moda que se está a instaurar um bocado, que é a utilização de substâncias anfetamina-like para aumentar o desempenho intelectual, das pessoas. Psicoativos, não é? Exatamente. E isso também funciona a nível físico. Ou seja, eu vou atirar para o ar. Eu, se calhar, se vou correr 1 quilómetro, ao fim de 1 quilómetro, tenho sinais de cansaço intensos que me gritam para que eu pare. Não é? Mas se eu utilizar esse tipo de substâncias, se eu tomar esse tipo de substâncias, eu vou ter esses sinais abolidos. Eu vou continuar a correr para além dos limites razoáveis do meu organismo e aí posso colapsar, eh, sem me- se não prestar atenção a esses sinais que me são dados. Mas olha, não queria deixar só de voltar ali atrás, quando tu falaste nessa, no cansaço que advém do contacto com o verdadeiro self. Epá, isto é assim muito em cima do joelho, mas sinto-me mais inclinado para crer que o que efetivamente causa cansaço é o contacto com o falso self, com o inautêntico, eh, Também. e com a dificuldade em abrir mão desse inautêntico, porque é o único que se conhece. Agora estamos a descobrir outro e começamos a sentir necessidade de abrir mão do primeiro, do que não é autêntico, do falso self, para podermos abraçar o verdadeiro self. Eu ia dizer o novo, não é novo. Ele, Uhum. ele já lá estava antes. Era imaturo, era Sim. inconsequente. Não é? E provavelmente, em determinada altura, nós ficamos a tentar utilizar os mecanismos de false self, mas eles já não funcionam, porque nós já os descredibilizamos. Mas ainda não somos capazes de utilizar os do verdadeiro self, porque ele ainda não é suficientemente robusto e suficientemente maduro. Sim. Portanto, eu diria, sinto-me inclinado para reconhecer esse cansaço como advindo, sobretudo, quase de ciclos fechados, de tentativa de operar, mas que não opera. É uma coisa, por exemplo, eu sei que os piratas informáticos usam muitas vezes quando querem lixar o próximo, é pôr os sistemas do outro a fazerem iterações, acho que é assim que se chama, não é? A repetirem a mesma tarefa e Sim. quando ao fim volta a repetir, e isto consegue saturar sistemas informáticos muito robustos, com bons processadores, não é, como é que se chamam? Eh, o processador, nós falamos do nosso. Epá,
Está-me a faltar a palavra, mas também não é relevante. O computador comum de secretária tem processador, mas ah, os grandes centros que processam muitos dados dão-lhe um outro Servidores? servidores, exatamente. São conjuntos muito grandes de processadores que são capazes de processar muita informação, mas se nós os pusermos a fazer muitos circuitos fechados, muitas iterações, eles podem chegar ao ponto que não conseguem fazer nada. Estão saturados, estão exaustos, no fundo. Uhum. Chegamos à exaustão das capacidades do sistema. É possível admitir que é no suficiente que se encontra a energia e a reparação? Pronto, sim. A priori sentir-me inclinado a dizer que não, porque acho que nós devíamos viver à procura do bom e de nos aprimorarmos a nós próprios. Mas se calhar estou só a ser, como é que eu ia dizer, o porta-voz de um determinado tipo de cultura pseudoprodutiva, pseudoprodutiva. Ah, eu gosto de uma expressão, não sei onde é que eu ouvi, mas que diz respeito a uma boa capacidade de ter sucesso a nível empresarial, um, e no trabalho, que é o just look busy, uh, que pressupõe, não é Faz preciso lembrar fazer o nada, American Psycho, não é? que ele fingia estar sempre ocupado. O personagem principal, o Bateman, Ah, então olha, o, o Yuppie. mas a ideia vem exatamente daí, do just look busy. E agora, a minha, vá lá, marteladas é uma coisa, pancadas são outras. Pronto, a minha pancada de serviço, que é, repara, hoje em dia, na zona de Lisboa, a maior parte das pessoas dar-se-á por feliz demorar 1 hora para chegar ao trabalho e 1 hora para regressar a casa. Contas simples, numa semana de 5 dias de trabalho, as pessoas demoram mais 10 horas a deslocar-se de e para o trabalho. Ou seja, gastam cerca de 1 dia e meio a mais, ou seja, não trabalham só 5 dias por semana, trabalham 5 dias mais 1 dia e meio em transportes para um lado e para o outro. Ora, isto não produz absolutamente nada. E tivemos a benesse de ter um período de confinamento motivado por uma pandemia, em que muitas pessoas passaram a trabalhar remotamente, portanto, deixaram de perder essas 2, 3 horas por dia para ir trabalhar, e teria sido uma grande mais-valia. E a realidade é que muitas chefias, sem terem que justificar absolutamente nada, estão agora a regressar às galés novamente e a exigir que as pessoas estejam presentes. Estar presentes não é só o incómodo de estar presente no local de trabalho, é o incómodo de gastarem mais 1 dia e meio de trabalho por semana para ir para o local de trabalho. E isto para quê? Muitas vezes para que estas chefias possam ficar satisfeitas porque as pessoas are looking busy. É só isto que é preciso. Se estão a fazer alguma coisa ou não estão, nem sequer é relevante, mas parecem estar a fazer. E estes processos inúteis, infrutíferos, hum, e vem-me à cabeça agora uma frase do professor Coimbra de Matos, que é inspiradora. Tratar os pacientes dá trabalho, mas vale a pena. Ou seja, um tratamento que não trata, uma coisa que não trata, hum, se calhar até parece mais fácil. Estão-me a vir coisas à cabeça, para já viram isto.
é capaz de ser, são radiações eletromagnéticas, talvez. Hum, Quando nós temos cada vez mais serviços de saúde mental que fazem internamentos de 15 dias, gerando internamentos em porta giratória, ou seja, os pacientes entram, estão internados 10, 15 dias e têm logo alta, e depois, passado um mês, estão a entrar outra vez. Não é? E, na realidade, acabam por ser internados muitas vezes. Hum, Carece ser provado que tenham menos tempo de internamento, já não falamos da qualidade de vida para os pacientes. Não é? Hum, Porquê? Porque efetivamente não são tratados como deve ser. Porque se fossem tratados como deve ser, se calhar só precisavam de ser internados uma vez. Mas não sendo, são internados muitas vezes. Dá mais trabalho às equipas de saúde mental e piora a qualidade de vida para o paciente. Hum, Sobretudo esta segunda. Portanto, este- estes processos, eu estou a falar agora de processos em relação ao trabalho, propriamente dito, mas também em termos do processo mental, há alguns processos mentais que se perpetuam em ciclo, hum, algum, não queria, os exemplos que me vêm à cabeça não são convenientes. Ah, as pessoas às vezes falam de obsessões. Hum, Aquele moço ou aquela moça que terminou uma relação amorosa porque o outro foi à procura de outra pessoa e que depois fica ali a, Uhum. a ruminar sobre aquele assunto. Ah, ele está com não sei quem, ou ela está com fazer o quê, porque é que se foi embora, porque é que não se foi embora e tal, incapaz de pôr um ponto final na relação, de fazer o luto, e fica ali a trabalhar no vazio, eh, a, entre aspas, cansar-se, hum, mas não é capaz de pôr de desligar aquele, aquela rotina continua a funcionar. Eu acho que em termos de processo mental, também o look busy é algo que eu acho que é muito da nossa sociedade moderna, de parecer que se trabalha muito, parecer que se faz muitas coisas. Tem, Centrifugar. hum? Centrifugar. É, eu diria mais, acho que tem uma componente histriónica muito exuberante. É aquela secretária cheia de papéis, cheia de tarefas por fazer, a pessoa sempre com um ar mais ou menos esbugalhado, como diria, esgazeado, eh, de tarefas para fazer. eh, Mas, na realidade, as funções que foram cumpridas, o número de peças produzidas, não é significativamente maior do que poderia ser, ou que outra pessoa faria. Ou, voltando a esta questão dos nossos patrõezinhos da galé, hum, de o indivíduo, estando no escritório, está a produzir menos processos do que produzia em casa. Pois, mas eu isso não quero saber. Eu aí, aí vou ser polémico, porque já é uma sensação que me. Portanto, é uma sensação, não é uma teoria. Não tenho aqui propriamente nada sustentado, mas começa-me a parecer ao longo dos anos, e os anos vão passando, e começo a ter a sensação que há uma epidemia de desfias incompetentes em Portugal. Não sei explicar isto de outra forma. Porque tenho visto repetidamente no meu trabalho e também fora do círculo do meu trabalho um problema ao nível das chefias. Em Portugal, não sei. Não tenho aqui nada, não vou pôr aqui a falar de casos concretos, mas já tenho aqui um dossiê de casos concretos muito grande, maior daquele que quero admitir,
que me faz pensar, mas às vezes o problema é das chefias. Pelo simples facto até às vezes de... Bom, vou falar disto. Chefias que eu vejo incom... ia dizer incompetentes, mas vou pôr outra coisa. Impotentes, portanto, não agem, não atuam, geram caos pela sua passividade e obrigam pessoas a reagir. E normalmente estas pessoas que reagem mais perante isto, aparece aqui um fenómeno muito engraçado, que é pessoas que tiveram falhas ambientais precoces, em que houve abandono parental, o outro deixou de cuidar de mim, o outro maior que eu deixou de existir, eu tenho que reagir. Eu tenho que inverter os papéis e fazer por mim, na altura, só que isto depois é repetido no trabalho. Portanto, o chefe é uma presença ausente, não faz nada, está ali, look busy, looking busy, e o sujeito reage perante este abandono. Sente isto como um abandono e toca ele e faz ele as coisas. Trabalha por dois. Isto gera cansaço. Sim, sim. Gera o cansaço de estar a reagir e gera o cansaço por objetivamente estar a trabalhar por duas pessoas. Cá, quando falaste de chefias incompetentes barra impotentes, hum, eu ia gracejar perguntando, mas já respondeste. Chefias ou progenitores? É que, Exato. efetivamente, chefias incompetentes, já lá vamos ao impotentes. Chefias incompetentes existem em paralelo com progenitores incompetentes ou incapazes de Sim. cumprir o seu papel como progenitores. Em relação à impotência, efetivamente, eu acho que quando os pais são impotentes, basicamente os pais não têm vida emocional, não têm vida pulsional, não têm, são impotentes. As crianças sofrem seriamente. Uhum. Tem que Não, crescer rápido. é, mais uma vez, não é uma martelada, é uma pancada. Citando um filósofo austríaco muito engraçado, muito interessante, Arnold Schwarzenegger, quando ele diz, numa famosa frase dele, fly or die. Epá, a merda do avião não pega, o gajo dá um murro no avião e o motor começa a trabalhar. Pronto. Daí e a criança é obrigada, ou voas ou morres. Pois. Ah, e depois vai fazer isso no trabalho. Mas aí E já é diferente. Aí não já é. é diferente no sentido que será. Acredito que há casos que sim, mas será que está em causa a sobrevivência da pessoa ou a pessoa está a repetir sem perceber que Ah, está a não, repetir? está a repetir, sim. E a repetição vai até um bocadinho mais longe. Da mesma forma que a criança, no início da vida, e sem a ajuda do terapeuta, não consegue atacar os progenitores e dizer: não, os teus progenitores não sorriem porque estão deprimidos, os teus progenitores não são capazes de reconhecer a tua graça, a tua inteligência, estão tristes, mas estão tristes porque eles próprios têm uma doença. Estão tristes porque eles estão deprimidos, mas não estão deprimidos por tua causa. É uma doença deles. Da mesma Certo? forma que não conseguem fazer isso na infância, que é natural a criança não conseguir fazer, né? Pela sua imaturidade Continua normal. o resto da vida sem ser capaz de imputar à chefia a sua impotência e a sua incompetência. Muitas vezes as pessoas queixam-se da incompetência da chefia, mas, diria eu,
queixam-se de que algo não está bem, mas não são capazes de apontar o dedo àquilo em que a chefia é incompetente, barra impotente. Hum, só uma chega aqui. O impotente tende a ser normalmente invejoso, porque inveja o poder dos outros. Uhum, Porque não o tem, uhum, inveja o poder dos uhum. outros. E é um mecanismo relativamente primário, mas bastante frequente, que é o de tentar atacar o poder dos outros. Ou seja, o, o, o funcionário, o trabalhador que é mais competente, pode pôr-se em risco Sim, face a uma determinada chefia impotente que não quer um trabalhador que é mais potente do que ele. Portanto, vai privilegiar e promover os trabalhadores que forem mais impotentes. Provavelmente serão as futuras chefias. que epidemia. É, Bem, antes de passar para as marteladas, eu deixava aqui só mais uma questão mais objetiva, pronto, que é a precariedade e Portugal sendo um país precário a nível de economia, trabalho, etc., o custo de vida também desmotiva, também cansa. sim, sim. Mas às vezes também pode acontecer o sujeito pegar-se a isto como por razões mais secundárias. Enfim, marteladas. Não me ocorre nenhuma. Uh, eu pensei numa, mas não sei bem como ligar. Portanto, olha, vamos pensar aqui se isto faz sentido. Pensei num filme que é o Invasion of the Body Snatchers, de 1978, com o Donald Sutherland, o Mr. Spock, e uma mulher muito bonita que eu já não me lembro do nome dela. Donald Sutherland. Sim, em que ele acho que é um funcionário do Estado, começa a reparar em comportamentos bizarros ou estranhos de determinadas pessoas, e basicamente o que é que está a acontecer? Uns esporos de outro planeta viajaram no universo até à Terra e quando as pessoas adormecem, no seu cansaço, eles ligam-se a elas, fazem uma espécie de casulo e depois fazem um clone dessa pessoa, mas esse clone é um extraterrestre, é uma cópia em termos de forma da pessoa, mas a pessoa foi apenas copiada, porque quem está lá é o extraterrestre. E começam a detectar comportamentos estranhos, mas pensei provavelmente nisto porquê? Porque estes extraterrestres apropriam-se de uma identidade, de uma casca, quando a pessoa cai para o lado e adormece. E começam-se a perceber isto. É mais no fim do filme que a gente vê este processo, quando a personagem principal, acho que o Donald Sutherland, tenta abraçar a rapariga e ela pa- es- eh, fica tipo carcaça, esmifra, porque estava a dormir e o extraterrestre puxou completamente a vitalidade, não sei, Sim. os nutrientes para formar esta casca. Mas é engraçado como o que fica é o exterior. Sim, É o um, que fica é é o um, exterior. é um, como é que eu hei de dizer? Só me ocorre, é um travesti de, é Sim, uma, não é a coisa em si mais, já não é mais, está desvitalizada, fica é. só invólucro. É, e há uma invasão silenciosa. A invasão destes extraterrestres é silenciosa. Eles não são, não têm propriamente uma forma. Aproveitam-se da nossa forma, uh,
E no fim, a imagem mais icónica, a cena mais icónica deste filme é a última sobrevivente, ah, que é a atriz que entrou no primeiro Alien, que eu também não me lembro do nome dela. Não é? Sigourney Weaver. Ah, não, não, não. Ah, é outra rapariga. Ah, chama o Donald Sutherland, mas ele já é um extraterrestre, já não é ele, e dá aquele grito fantasmagórico, terrorífico, a apontar para ela para chamar os outros, não é? Ok. Já está toda a gente transformada, já acabou. Epá, eu recordo-me remotamente desse filme. Ele era um inspetor de produtos alimentares, ou uma coisa assim desse género, não era? Eu acho que sim, ele era. Que ele é passado em São Francisco. Ele trabalhava para o Estado, sim. Era assim, fiscal, tinha assim um cargo qualquer de saúde, não sei. É. Era inspetor de Se- salubridade. sim, qualquer coisa assim, sim. Tem uma Eh, cena que foi a única. Eu não me lembro da moça, mas tem uma cena que essa ainda me lembro, quase certeza que é esse o filme, em que ele vai fazer inspeção a um restaurante e espreita para dentro de uma panela e, hum, e encontra lá uma caganita de ratazana. E apanha essa caganita de ratazana com uma pinça e diz para o cozinheiro: Está aqui uma caganita de uma ratazana. Ele diz: Não, não, isso é uma alcaparra. Não, não, é uma caganita de ratazana. Não, é uma alcaparra. Então come-a. E o outro não come, claro. não me lembro dessa cena, mas acredito. Eu acho, é quase certeza esse o filme. Acho que em português é a Invasão dos Violadores. Não tenho certeza se é assim que se chama. Pronto. Lembrei-me, não sei se isto fez assim de sentido, mas intuitivamente foi o que me veio à memória. Mas olha, agora fala-se de zombificação da população, não é? Sim, zombificação. Interessante. Enfim, estamos cansados? Não resisto, não resisto, pá. Mas ali uma ideia por acaso brilhante do indivíduo. Agora, não há muito tempo de criar o hábito nos funerais, nos enterros, de atar os atacadores dos falecidos de um pé ao outro, para, na eventualidade de um dia haver uma revolução zombie, eles andarem sempre a cair. Epá, não custa nada, sempre mais seguro do que não fazer nada. Essa, essa é muito marota. A destruir aqui o argumento e a graça. Assim já não tem graça, pá. Não, Bem, estamos estamos cansados. Vamos descansar, não é? Vamos lá ver. Então, até breve. bom descanso. Até à próxima oportunidade.